Olá, queridas crianças, queridos jovens, queridos pais e responsáveis, sejam bem-vindos a mais este encontro da catequese. Hoje eu venho trazer para vocês o tema Eu creio em um só Deus e as perfeições de Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre o conceito de quem é Deus, aprofundando um pouco mais sobre o que nós falamos nos vídeos anteriores, tá bom? E para isso eu vou convidar vocês a procurarem no Catecismo da Igreja Católica o credo com o símbolo niceno-constantinopolitano, na página 58 e 59. E uma dica que eu dou para vocês, se vocês ainda não têm o livro Catecismo da Igreja Católica, você pode consultar o conteúdo inteiro do Catecismo da Igreja Católica na internet através do site do Vaticano, tá? Depois eu vou deixar um link para que você possa acessar o conteúdo, mas é muito bom que você tenha o livro mesmo na sua casa, tá bom? Então eu vou ler para vocês este símbolo da profissão de fé, segundo o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então esse símbolo do credo, ele não é muito conhecido para nós, né? Porque o mais conhecido é o símbolo dos apóstolos, aquele que você geralmente escuta em toda a Santa Missa, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu trouxe este hoje para você, se você ainda não o conhecia, porque ele é um pouco maior e ele tem alguns detalhes que eu vou explicar para vocês neste tema, tá? Então, quem é Deus? Será que Deus tem um nome? Como é que Deus se apresentou? Sim, Deus ele se revelou a nós, tá? Então vamos pensar aqui, daquele ponto que eu falei para vocês, do Gênesis, tá? De Adão e Eva, onde Adão e Eva contemplavam a face de Deus. Infelizmente, por conta do pecado original, essa relação de amizade foi cortada, né? Entre Deus e o homem. E aí Deus agora passou a ser oculto. Então, depois de Adão e Eva, ele apenas se revelou a algumas pessoas, alguns profetas, tá? Um desses profetas foi Moisés, para quem Deus revelou a sua lei, a sua vontade, tá? E mais do que isso, antes disso, né? Deus revelou para Moisés o seu nome. Você conhece como é o nome de Deus? Como Deus se apresentou para Moisés? Você vai procurar na Bíblia do Êxodo, tá? O livro do Êxodo, o capítulo 3, eu até acho legal que você leia ele inteiro, tá? O capítulo 3, do versículo 1 a 15. Mas eu vou ler aqui para você só essa parte, como Deus se apresentou para Moisés. Então, é do versículo 13 ao 15. Diz assim: Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles,
Que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés. Olha aqui como Deus fala. Como Deus se apresentou, como Moisés deveria falar quem é Deus. Olha o que Deus fala. Eu sou aquele que sou. Olha, tá até em letra maior aqui na Bíblia, né? Eu sou aquele que sou. E ajuntou. Eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés, assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, como Deus se apresenta, qual é o nome de Deus? Eu sou. Ou seja, Deus é aquele que é. Essa é a definição de Deus, é como ele se apresenta. Mas por que Deus se apresenta assim? Né? Por que Deus não fala mais coisas para que a gente pudesse ter uma noção melhor de quem é Deus? Porque ele já falou tudo nessas simples palavras. Eu sou. Ele é aquele que é. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no outro encontro que Deus não é por ninguém criado, que ele existe antes de tudo, de todas as coisas? Então, por isso ele se apresenta como eu sou, aquele que sou. Entenderam? Então é isso. Para nosso conhecimento no catecismo, eu vou trazer para vocês, hoje nesse tema, as perfeições de Deus também, tá? Quais são as perfeições de Deus? Então, Deus, ele é infinitamente poderoso, ele é infinitamente sábio, ele é a verdade, ele é a justiça, ele é a total bondade. Então é até errado quando a gente for falar de Deus, a gente falar, Deus é bom. Não, não é que Deus é bom, Deus é a bondade. Também não é certo a gente falar que Deus é sábio. Não, Deus não é sábio, Deus é a própria sabedoria. Então quando fala, Deus é, por exemplo, Deus é justo. Não, mais do que isso, Deus é a justiça. Entenderam? Então, olha como tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês. Deus falou que ele é aquele que sou, né? Eu sou aquele que sou, Deus é aquele que é. Então, a mesma coisa, quando a gente vai falar de Deus, ele é. Então, não é como a gente que eu falo, ciclano de tal é bom. Não, ele é a própria bondade. Porque ele já existe antes de tudo. Então, ele é a bondade, ele é a justiça, ele é o amor, ele é a perfeição. Ok? Então, assim, uma das perfeições de Deus, ele é onisciente. O que é isso? Ele sabe de tudo. Tudo, Deus sabe de tudo. Onisciente, tá? Deus é onipotente. O que é onipotente? Deus pode tudo. Nada é impossível para Deus. Deus é onipresente. Ele está em tudo. Em tudo está Deus. Em todo lugar. Em tudo está Deus. Onipresente. Deus, ele é misericordioso. Ele é misericórdia sem fim. Ou seja, ele perdoa sem limites. Deus é a justiça, ele sempre vai ser a justiça, sempre vai aplicar a sua justiça, tá? Deus nunca falha, tá? Então, entenderam? As perfeições de Deus, ele é onisciente, sabe tudo, onipotente, pode tudo, onipresente, está em tudo, tá? E Deus também é uno e trino. Como assim? Nós temos um só Deus em três pessoas, que nós chamamos de Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade? É a unidade perfeita de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então não são três deuses, é um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
Num próximo tema eu vou explicar melhor para vocês sobre a Santíssima Trindade. Eu estou trazendo para vocês aqui os principais conceitos sobre quem é Deus, tá? Então Deus é uno e trino. Uno porque é um só Deus e trino porque é um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? O Pai é o Criador, certo? O nosso Pai, Ele que existe antes de todas as coisas, Criador de todas as coisas. O Filho, o Redentor, Jesus Cristo, que veio a nós para nos salvar, para nos redimir do pecado e nos trazer a herança, a esperança da vida eterna, tá bom? E o Espírito Santo, que é o Espírito santificador. É Deus que habita em nós, em nossa alma, tá bom? Então, essas 3 pessoas, elas não se dividem, elas estão sempre juntas. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito. Onde está o Espírito, está o Pai e Jesus Cristo. Elas não se dividem, essas 3 pessoas estão sempre unidas, estão sempre agindo juntas, tá? Então, olha que bonito que eu quero trazer para vocês hoje. Quando a gente falava do homem, da criação do homem, eu falei muito que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Ok. Hoje eu estou falando um pouco mais sobre quem é Deus. E o homem, se ele é a imagem e semelhança de Deus, ele também é como se fosse um Deus? Não, não é como se fosse um Deus. Por isso que foi criado a imagem e semelhança, tá? Não é igual a Deus, mas é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, ele foi criado por Deus em corpo e alma, tá? Todo homem tem um corpo e uma alma. Esse corpo e essa alma, eles não se separam. O momento que que a alma se separa do corpo é o momento da morte, tá? Dessa morte para esta vida. Então, o homem, ele é corpo e alma e ele forma uma única natureza humana, tá? Então, a natureza do homem é corpo, alma. Agora, quando ele está em estado de graça, vocês lembram que eu falei que Adão e Eva tinham o dom sobrenatural da graça santificante, porque eles estavam já em estado de graça, porque eles estavam unidos a Deus? Pois é. A gente infelizmente perdeu esse dom sobrenatural com o pecado, né? Através do pecado. Mas e eu hoje, quando eu me confesso, quando eu estou em estado de graça, sem nenhum pecado mortal, Deus habita em mim. E esse mistério a gente chama de inabitação da Santíssima Trindade. Porque eu sou corpo, eu sou alma e eu sou templo do Espírito Santo que habita em mim. Entenderam? Então esse é o mistério da inabitação da Santíssima Trindade. É o Deus, a Santíssima Trindade que está habitando dentro do meu ser. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas em estado de graça. É aí que eu estou é aí que eu me faço como um templo do Espírito Santo e da Santíssima Trindade que está habitando em mim naquele momento. A partir do momento que eu peco, que eu caio em algum pecado, aí eu perco o estado de graça e aí o Espírito Santo já não está habitando em mim, tá? Aí eu sou só corpo e alma. Mas quando estou em estado de graça, sou corpo, alma e templo do Espírito Santo. Sou uma habitação da Santíssima Trindade.